Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acolho com carinho você, irmão querido, que vem refletir conosco, rezar conosco, nesta sexta-feira, início de fim de semana. A palavra de Deus é instrumento indispensável para a nossa santificação. Nós não conseguimos ter os mesmos sentimentos de Cristo sem ouvir, ler, meditar, estudar e conhecer a Sagrada Escritura. São Jerônimo dizia que quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Jesus nos ensina que a Escritura não pode ser desprezada. Ele teve profundo respeito e veneração por ela e a empregou muitas vezes. Recordemos, por exemplo, quando nosso Senhor foi tentado no deserto pelo demônio, foi exatamente com o auxílio das Sagradas Escrituras que ele se defendeu, lançando de cada vez no rosto de Satanás a palavra divina. O tentador fazia de tudo para afastá-lo de sua missão de Salvador dos homens, mas ele quis rebater, vencer a tentação do salteador maldito através da Escritura Sagrada. Está aí um grande exemplo. Nosso Senhor nos mostra como devemos nos aproximar da Sagrada Escritura, inclusive para vencer as tentações do mal. É impressionante perceber que Jesus repetiu por 3 vezes essa sentença. Está nas Escrituras. E então o demônio recua, pois se trata da eficaz e poderosa Palavra de Deus. Ele não tem força e nem capacidade de contestar e reagir contra ela. E a narração termina dizendo que o demônio o deixou. Conforme nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus. Aproveite, visite a sua Bíblia, abra a tua Bíblia, leia essa bonita passagem da Sagrada Escritura, que na igreja nós lemos quase sempre no tempo da Quaresma, a tentação do Senhor no deserto. Está lá no capítulo 4 de São Mateus. Que poder tem a palavra de Deus? Jesus a utiliza como arma espiritual na luta contra o tentador. Quanto mais nós que somos tão limitados e fracos, precisamos dela. Assim, é importantíssimo o estudo da Bíblia de maneira sistemática, organizada, com abertura de mente e de coração. É preciso, querido irmão, trazer a palavra de Deus no coração para poder usá-la na hora da tentação, como Jesus fez, para nos dar o exemplo. Só a Igreja Católica recebeu de Jesus o encargo de guardar e ensinar as Escrituras. Só a Igreja Católica recebeu do Senhor Jesus o encargo de guardar e ensinar as Sagradas Escrituras. Jesus disse que as Escrituras não podem ser desprezadas. É por isso que São Paulo recomendava a Timóteo que se aplicasse à sua leitura. Jesus é a própria palavra de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós encontramos isso lá no início do Evangelho de São João, no capítulo 1. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós.
lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Veja quanta coisa a gente já vai aprendendo aqui, hein? São João viu o Filho do Homem e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Está lá no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. É o símbolo tradicional da irresistível penetração da palavra de Deus. Toda a Escritura, dizia eu ontem, remetendo, recordando, repetindo aquilo que nós encontramos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar na justiça. Querido irmão, quanta coisa, quanta graça, quanta bênção, quanto nós perdemos quando deixamos de ler a Sagrada Escritura, de trazê-la para o centro da nossa vida. Quando nós a deixamos de lado, guardada ou talvez até aberta em nossas casas. Me dói quando chego em alguma casa e encontro a Bíblia aberta sempre no mesmo lugar, geralmente no Salmo 22, 90 ou 120. Um dia encontrei inclusive a Bíblia plastificada nessa parte. Claro que ali, por uma falta de formação, a pessoa fazia com muito zelo, querendo ter perto de si a palavra. Mas quantas vezes nós encontramos em nossas casas a Sagrada Escritura aberta, empoeirada no mesmo lugar, porque ninguém se aproxima dela com fé e com disposição para escutar Deus que nos fala através dela. Ao contrário, tem muitos cristãos católicos que às vezes usam a palavra como se fosse um amuleto, como se bastasse tê-la em casa, guardada ou aberta numa parte e sem nunca ler e aproximar dela. Querido irmão, a igreja nos dá uma preciosa lição, eu dizia ontem e repito hoje. Quando nós vamos à missa, nós ouvimos pelo menos 3 ou 4 passagens, leituras da Sagrada Escritura, sem contar que o livro, sem contar que o ritual, que a liturgia da missa, que aquilo que nós encontramos na oração eucarística, nos oremos, nas orações próprias da Sagrada Liturgia, está cheio da palavra de Deus, os nossos cantos. Olha, em nenhum outro culto cristão se usa mais a Sagrada Escritura do que na celebração da Santa Missa. Não tem culto protestante, evangélico, como queiram, que usa tanto a Sagrada Escritura como na missa. Mas nós às vezes passamos despercebido disso. A igreja nos faz refletir sobre a Sagrada Escritura, inclusive aquele que participa da missa todos os dias, aquele que todos os dias lê a liturgia diária, em 3 anos vai ler toda a Bíblia de forma ordenada, organizada. Isso a igreja propõe para todos. É lindo, viu? Se você vai num culto protestante, em cada igreja, em cada endereço, em cada lugar, tem uma palavra diferente e pregam a Sagrada Escritura de maneira desordenada, para não dizer oportunista ou usando para certos interesses. No entanto, na Igreja Católica, se você vai em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, em qualquer igreja católica presente na sua cidade, onde quer que você esteja, você vai estar em comunhão com toda a igreja na leitura da Sagrada Escritura. Se escutamos as leituras aqui, pegamos aí um avião e vamos e conseguimos chegar a tempo no mesmo dia em Roma, escutaremos a mesma leitura e a mesma reflexão. Se vamos à China, ao Japão, à Ásia, à Rússia, em qualquer parte do mundo, em qualquer continente, na mais simples igreja ou na maior basílica, nós vamos encontrar a mesma leitura. Quer dizer, a palavra de Deus é também fonte de comunhão na vida da igreja. Convido você a pensar sobre isso. Insisto, se você tem Bíblia na sua casa, a traga para perto. A cada dia eu escutar nosso programa, nós vamos refletir um pouquinho mais.
Se você não tem, adquira a Sagrada Escritura. Compre uma Bíblia. Invista na sua espiritualidade, no seu crescimento espiritual. Deixo a você, nessa sexta-feira, minha bênção e o desejo de nos encontrarmos ao longo desse fim de semana, ao celebrar a Sagrada Liturgia, ao nos aproximarmos da mesa da Palavra e do corpo e do sangue do Senhor na Santa Missa. O Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.